Salve, salve rapaziada, ligado aqui no canal do Beiço, tamo de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi pra você de casa. São Paulo aceita vender jogador, craque argentino pode voltar à mira do Tricolor no mercado, a busca urgente por reforços no São Paulo já começou. Te conto também sobre empresa que age de má fé e justiça reconhece e manda até o caso voltar pra vara que já estava, tá? Tudo isso e muito mais conta a partir de agora, porque a torcida do São Paulo ficou aí irritada com o posicionamento de Marcos Antônio. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva, cupom BACON10, link na descrição do vídeo, tá? Pra você que quer comprar uma camisa do São Paulo. Inclusive essa camisa aqui, rapaziada, tá com promoção, tá? Uma das mais bonitas que eu já vi do São Paulo nos últimos anos, tá? Tá em promoção na Centauri, colocando o cupom BACON10 e ainda tem mais 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauri. Lá tem roupas casuais para academia, artigos esportivos em geral, linha completa da seleção brasileira. Hoje, a partir de hoje, a Centauri, na verdade, lança a camisa do Brasil, a camisa da seleção brasileira 2026-27 para a Copa do Mundo. A amarelinha está chegando, chega hoje na Centauri. Você pode adquirir a sua para entrar em clima de Copa do Mundo. Links aqui na descrição do vídeo, tá? Bom, São Paulo já acertou aí a troca de fornecedora de bebidas e alimentos no estádio do Morumbi. A empresa antiga, inclusive, a FGO, teve uma grande derrota na justiça, né? A justiça acabou indeferindo um pedido deles, porque eles pediram, rapaziada, pra justiça anular a rescisão de contrato unilateral que São Paulo fez, né? Alegando saques suspeitos nas maquininhas e pá. Isso aconteceu também após eles retirarem o processo que eles moveram, pedindo 5 milhões de reais por danos morais, ou seja, eles moveram um processo, pediram 5 milhões, aí depois retiraram o processo e moveram um outro processo em outra vara. A última ação movida pela empresa foi recusada pela justiça, inclusive aí é que vem a novidade, a justiça entende que a FGO agiu de má fé, isso porque eles retiraram aquele processo antigo e moveu em outra vara, né? A justiça então voltou o caso para a terceira vara civil do Fórum Central ali da comarca de São Paulo. Mais uma derrota aí para os amiguinhos de Júlio Casares e do Dedé. E a empresa nova chegou aí, a GSH, com promessa aí de aumento nas receitas de até 150%, salvo engano. Bom, o clássico contra o Palmeiras gerou muita irritação na torcida são paulina, que protestou contra Roger Machado, contra Rui Costa, contra o elenco também, mas muitos torcedores reclamaram ali do posicionamento de Marcos Antônio em campo, um dos principais jogadores do elenco atual nessa temporada. A crítica foi feita por conta do meio-campista ter atuado supostamente como um ponta esquerda. O que não é verdade, né, rapaziada? Até porque o Marcos Antônio ele tem liberdade para se movimentar no meio de campo do São Paulo. Isso já acontece até mesmo antes do Roger Machado chegar. Acontecia já com o Hernan Crespo. Muitos estão colocando isso na conta do Roger, criticando o Roger, mas sejamos justos, rapaziada. Não é culpa do Roger. O Marcos Antônio sempre fez isso, não jogar como um ponta em si, mas de se movimentar pelos lados do campo, né? Claro, o desempenho do Marcos Antônio caiu demais nos últimos jogos com a chegada do Roger Machado. Isso é um fato, isso é um ponto que a gente tem que realmente levar em consideração. Mas não foi por conta do posicionamento do Marcos Antônio que ele não tá jogando, que ele não tá rendendo, porque o posicionamento dele não mudou em absolutamente nada. Ele segue sendo Marcos Antônio, jogando no meio de campo, com liberdade para ir para as pontas, para tabelar com o lateral ou para fazer jogadas ali de linha de fundo também. Eu inclusive senti a falta do Danielzinho fazendo o mesmo pelo outro lado, né? Como fazia com o Crespo. De fato, o mapa de calor do Marcos Antônio, ele tem bastante ali o vermelhinho na ponta esquerda, né? Mas é o que eu falo, rapaziada, ele não atuou como ponta esquerda, mas teve muita liberdade. Você vê que em outras áreas do campo ele também tava, né? Mas repito, isso não é novidade e não deveria ser motivo para críticas ao Roger Machado, né? Repito aqui, sejamos justos. Quantas vezes a gente já viu o Marcos Antônio dando assistência, indo pro
pro lado do campo, fazendo jogada com lateral, recebendo pelo lado do campo, diversas vezes, quando deu certo, contra o Internacional mesmo, porque ele dá um passe espetacular pro Luciano, entende? Então é algo que já vem acontecendo, vamos ser justos aqui e criticar o que tem que ser criticado. Agora, Marcos Antônio jogou como ponta esquerda, isso não procede, ele atuou como segundo volante com a liberdade para ir para a ponta esquerda, como sempre fez, e o que fez ele crescer de rendimento foi essa liberdade para ele que ele tem dentro do campo, né? E aí juntou com o Danielzinho, que é outro que também tem essa liberdade e que também cai pelos lados, principalmente pelo lado direito, o São Paulo ficou muito forte, né? Agora, o que o Roger Machado fez para que o restante, o entorno, não consiga acompanhar as movimentações, aí eu não sei, porque a gente não vê mais o Marcos Antônio fazendo lançamento pro Luciano, fazendo lançamento pro Caleri, dando passes espetaculares para esses jogadores como fazia com o Crespo. Aí é algo que realmente merece críticas e tem que a gente repensar e ver o que tá acontecendo, né? Inclusive, o Roger Machado, gente, deu 3 dias de folga pro elenco do São Paulo, hein? Aquilo que derrubou o Crespo, porque a diretoria do São Paulo falou que era inaceitável o Crespo dar 3 dias de folga para os jogadores após uma eliminação no Campeonato Paulista. E aí vai o Roger Machado, perde para o mesmo Palmeiras, e aí o Roger Machado dá 3 dias de folga. Vocês vão demitir o Roger Machado? Porque se o problema era, ele dá 3 dias de folga, é um problema, então o Roger Machado vai cair amanhã. É isso? As incoerências do Rui Costa, do Rafinha, do Macis, não tem fim. O futuro de Ferreirinha no segundo semestre deve ser longe do Morumbi, viu? O São Paulo não vai dificultar a venda do atacante na próxima janela de transferências, mas só fará o negócio caso chegue uma boa proposta financeiramente falando, tá? A diretoria avalia que a negociação pode ser muito positiva financeiramente para o clube. Ferreirinha já não é titular do time há muito tempo, mas é muito utilizado, inclusive, tá? Mas quando entra faz muito pouco, né? Ele não é efetivo, ele não muda a história do jogo. Sua saída pode ser uma boa ali, já que ele não vem ajudando tanto em campo, né? Engraçado que o empresário dele agora tá quietinho, tá caladinho, né? Meu Deus do céu. Bom, nos bastidores o São Paulo já admite a possibilidade da venda de Ferreirinha. O clube inclusive monitora o mercado em busca de alternativas para o setor ofensivo. No clássico contra o Palmeiras, por exemplo, ficou bem claro que o São Paulo precisa de um jogador de velocidade, do drible, né? Já que não vai usar o Luca, não vai usar o TT, os moleques da base, então que contrate alguém, porque o São Paulo necessita, pois não tem ninguém com essas características além do Ferreirinha. E aí, por isso que o Marcos Antônio tem que ficar jogando como ponta esquerda, aí o Danielzinho ponta direita, com o Bobadilla também ponta direita, né? Enfim, com a possível saída de Ferreirinha, caso isso aconteça, né? São Paulo tem que trazer pelo menos 2 jogadores de lado de campo, para o lado do Ferreirinha e para o outro lado também, o lado esquerdo, para que possa ali ter alternativas para um eventual contra-ataque, né? Para quebrar as linhas. Hoje o São Paulo, infelizmente, não tem. O Besiktas da Turquia e o Trabzonspor, também da Turquia, já demonstraram interesse no Ferreirinha e podem fazer propostas na próxima janela de transferências. E um nome que agrada a diretoria são paulina e pode voltar ao radar é do Kevin Zenon. O meia foi alvo aí do tricolor na última janela de transferências, agradava ao técnico antigo, Hernan Crespo, que aprovou a sua contratação no tricolor. O Boca Juniors acabou permanecendo com o atleta, né? Despertava o interesse também de clubes do futebol europeu, mas acabou ficando lá no Xenenses. Se Zenon não conseguir, aqui é informação, tá? Se o Zenon não conseguir se firmar no Boca Juniors, ele pode voltar a ser alvo do São Paulo no mercado da bola. Hoje não existe negociação com o jogador, tá? Ainda, mas é um jogador ali que é muito bem avaliado internamente no clube do Morumbi e ainda segue sendo bem avaliado no clube do Morumbi. Zenon tem contrato com o Boca até o final de 2028, está avaliado em 4,5 milhões de euros. O jogador jovem, ponta esquerda, canhoto, pode jogar na direita, pode jogar na esquerda, com um meia também criativo pelos lados do campo ou centralizado, tá? A sua versatilidade cairia como uma luva no elenco do São Paulo. Vamos seguir de olho na situação do jogador aí, que pode sim voltar a ser alvo do tricolor. O Rui Bosta diz que o elenco do São Paulo está fechado, mas é nítido a necessidade de reforços para a temporada. Se o São Paulo fala que realmente quer títulos, que vai buscar títulos, quer as Copas, né, como é a prioridade da diretoria São Paulina, então o São Paulo vai precisar contratar no mercado, porque se não contratar jogadores,
Se não reforçar esse elenco, São Paulo não vai brigar por absolutamente nada. E o Rui Costa, Rafinha e Yahya Massis só vão dar razão ao Hernan Crespo, que disse: primeiro você tem que conquistar os 45 pontos. E aí depois a gente pensa no que a gente vai fazer. Inclusive o Renato Gaúcho falou sobre isso ontem, né? Deveriam mandar a entrevista coletiva do Renato Gaúcho para os dirigentes do São Paulo, pro Rafinha, que trabalhou com o Renato Gaúcho, pro Rui Costa, né, que também já trabalhou com o Renato Gaúcho. Vocês deveriam trocar um papo com o Renato Gaúcho, Rui Costa, Rafinha, para vocês entenderem um pouquinho mais de bola, que parece que vocês não entendem absolutamente nada. E o Rafinha é ainda mais decepcionante porque é o cara da bola, né? E infelizmente tá se mostrando apenas mais um cartola aí, infelizmente. Obrigado por ficar comigo até aqui. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva. Tamo junto, forte abraço. É nóis. Fui.